Lindo dia de sol, salve família. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de mediunidade na nova era, falando um pouquinho de tudo, né? A gente já falou bastante sobre Umbanda e hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante do desenvolvimento mediúnico, que é o Evangelho. Por que o Evangelho é importante? Aí você vai saber assistindo o vídeo. Roda a vinheta. Vamos lá. Uma das coisas que eu vejo que os filhos de santo, principalmente, né, que eu acompanho mais, tem mais dificuldade, é em relação ao Evangelho. É como se simplesmente o fato de você incorporar a entidade, receber os ensinamentos dela, passar, fazer o atendimento, fosse suficiente, né? O Evangelho do Novo Testamento, que é nosso guia, ele vai trazer a base fundamental de conhecimento que um médium, estudando esse evangelho, se aprofundando nisso, vai trazer mais embasamento, vai trazer, sabe aquele negócio de você ir usar um conteúdo, né? A entidade chega, ela vai falar, ela vai se expressar, mas se você tiver isso já na cabeça, né, esses ensinamentos desenvolvidos dentro de você e você praticando principalmente na sua vida, isso fica muito mais fácil para o médium entender e transmitir essa mensagem. Então é nesse intuito que essa aula vai trazer. Mas o que o Evangelho tem a ver principalmente com a Umbanda, né? Para quem não me conhece, sou Anderson, sou sacerdote do Templo Pai Benedito de Aruanda, que fica ali no bairro da Lapa. E lá a gente pratica, né, a religião da Umbanda. Temos várias coisas lá, xamanismo, linha do Oriente, sagradas medicinas da floresta, tem várias outras coisas que são trabalhadas no nosso espaço. Mas o templo em si trabalha muito na linha da Umbanda. Então, para que isso fique mais claro, né, a presença do Evangelho na vida do médium, eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, eu queria passar para vocês alguns ensinamentos. Deixa eu abrir aqui. Tá aí. Buscando na fonte, né? Temos lá. Praticar a humildade e o serviço ao próximo. Passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a aplicação, né, desse ensino é aplicado ao trabalho e aos relacionamentos, incentivando atitudes de humildade e disposição para servir ao outro. Entende como isso é praticado na sua vida? Como esse ensinamento, apesar de teoricamente ser uma coisa que fica, né, como uma nuvem querendo fazer download, se você puxa isso para a sua vida e pratica essa humildade, né, ajudando o próximo, você está exemplificando. E é isso que muitas vezes as entidades fazem. Elas vêm, principalmente o Preto Velho, com aquela roupagem de humildade, de servir ao próximo, de ajudar, de fazer caridade. Então esse é um exemplo muito bom, né, sobre como o Evangelho, quando você lê, absorve e pratica, ele traz esse ensinamento. Busque pela verdade e honestidade. Passagem de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na aplicação, né, fala sobre honestidade, integridade, que são fundamentais, em decisões éticas, né? Essa passagem incentiva a busca pela verdade, tanto nas preocupações quanto nas ações, promovendo uma vida de benefícios. Mais um ensinamento que, teoricamente, você absorvendo isso e praticando, isso vai ficar mais gravado, né, na sua vida. Então é assim, você pode ir aos pouquinhos, pegando trechos, estudando passagens, e eu tenho certeza, sabe aquela coisa de você pegar o Evangelho, abrir numa página qualquer, ler aquele ensinamento
E naquele dia acontece exatamente, é muito mágico isso, naquele dia acontece exatamente aquilo que você tem que trabalhar, né? Então, faça isso. Os espíritas falam muito sobre, né, ter um dia, né, do Evangelho no lar. Eu acho muito válido, uma prática muito abençoada, né, você fazer isso principalmente com a sua família, né, na sua casa, trazendo, né, essa força do Evangelho para ser praticada no dia a dia. Amor ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos fundamentais, né? E como você aplica, né? Sugerem agir com empatia e respeito nas interações diárias, desde decisões familiares até profissionais. Tratar os outros como convidados de ser tratados promove harmonia e compreensão. Então você vê, né? Aí tem até no trecho fala sobre relações profissionais, ou seja, não é apenas com amigos, com familiares, mas em todos os aspectos da sua vida, isso vai ser importante para você trabalhar isso. Aí nós temos aqui, eu separei para vocês um vídeo que vai mostrar como o Evangelho ali, ele está trazendo isso. Essa passagem, ela fala sobre Paulo. Paulo foi um dos principais apóstolos, né, de Jesus. E o interessante é que Paulo ele começou, né, a se transformar, ele era Saulo, né? Você vai encontrar essa história bem mais clara quando você lê o livro Paulo e Estevão, que foi psicografado por Chico Xavier. E nessa passagem, nessa vida de Paulo, né, que veio, né, depois da passagem de Jesus, ele já tinha falecido, né, já tinha passado para o plano superior, ele vai se encontrar com Jesus. E aí ele vai se converter de um, né, fariseu que perseguia, né, os discípulos, né, perseguia os cristãos. Ele se transforma dos principais pilares, né, da religião cristã. Se não fosse Paulo, né, provavelmente a gente não teria o Evangelho do Cristo disseminado por todos os gentios, né, por todos os povos que não eram ali da religião, da região ali de Jerusalém, né, da região onde nasceu, né, o cristianismo. Então, vou mostrar para vocês aqui. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando. E aqui tem um momento, né, onde Jesus Ananias, se apresenta. Vá até uma rua chamada Direita. Pergunte sobre um homem que chamam de algo que Paulo de Tarso. Um fato mediúnico, né? Mas quantos males tem causado aos teus seguidores em Jerusalém? Ele é para mim um instrumento escolhido. Ele levará o meu nome aos gentios e seus reis. O quê? Pare, espere! Você não pode! Ananias! Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou. Temos também na passagem da Bíblia, aí aproveitando um pouquinho, né, dos nossos irmãos evangélicos, aonde aparece essa cena, né, e Jesus, Jesus claramente num trabalho mediúnico se encontra no monte com Moisés e Elias, que se apresentam ali em espírito para ele,
ficou muito bonita essa passagem, a gente tem que elogiar, né? O pessoal fez um trabalho muito bonito. E temos mais uma passagem aqui, onde aí é um desenho da Disney, né? Que é o Príncipe do Egito, onde Moisés vai receber os 10 mandamentos, que nada mais é do que uma psicografia. Conversou ali, né? Nessa passagem ele vai se encontrar com Deus, receber todas as orientações. E ali Deus fala que veio salvar o seu povo, né? Infelizmente agora aquela região, né? E o povo escolhido está passando por uma situação bem de guerra, né? E a terra que Jesus prometeu, né? Onde saía o maná, né? O mel e brotava tudo, acabou virando uma terra de muito sangue. Eu sou o que sou. Então é uma passagem do Evangelho que exemplifica, né? Bastante. Esse aí mais do Antigo Testamento. Abraão. Mas na Umbanda em si, né, a gente leva como referência, né, como o nosso alicerce, o Novo Testamento, né, trazendo as lições do Cristo para esse momento mais profundo. Então, outra coisa, né, que é bom a gente ter como referência são os livros, né? E você vê que eu utilizo bastante exemplos dos livros espíritas. Todos esses livros, né, das obras, principalmente de André Luiz, como Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade, principalmente os domínios da mediunidade, ele vai trazer muito, né, para você que é médium, ele vai exemplificar muito essa questão de como é a vida espiritual, como é essa relação com a parte dos espíritos, trazendo essa conexão, né? Mostrando que a vida espiritual está presente ao nosso lado o tempo inteiro. E esses livros trazem muitos ensinamentos, principalmente de como colocar o Evangelho em prática, através ali dos ensinamentos dos personagens que estão envolvidos nisso, né? Então, a aula de hoje, basicamente, né, é como o médium, trazendo essa relação mais próxima com o Evangelho, ele pode, principalmente, se desenvolver. Outra parte importante de falar sobre o Evangelho é que conforme você vai praticando e colocando esses ensinamentos na prática do seu dia a dia, automaticamente você vai fazendo aquela reforma íntima e automaticamente você vai elevando o seu patamar de conexão com os seus mentores, com os seus guias. Porque vamos lembrar, né, os guias, independente se é espiritismo, né, qual religião, na Umbanda também, eles são espíritos de extrema vibração, de extrema luz, e eles trazem muitos ensinamentos, e esses ensinamentos muitas vezes não chegam até a gente, ou na proporção que poderiam chegar para preencher a nossa vida, porque a gente não está nesse patamar ainda. A gente ainda não consegue colocar em prática todos os ensinamentos e tudo aquilo que está nesse guia, né, nessa bússola que foi deixada pelo Mestre Jesus para que a gente encontre esse caminho, né? Então, desenvolver a mediunidade passa também não só em incorporar, em ter essa relação, né, de estar com o guia, de trabalhar isso, né, de ter a presença no terreiro ou fazer as oferendas, né, e etc., acender sua vela, mas principalmente em exemplificar, em trazer isso para a sua vida, esses ensinamentos dos guias, e entender o porquê que eles falam isso. Quando o Preto Velho fala sobre humildade, você vai lembrar daquele ensinamento.
Quando o caboclo fala sobre ajudar o próximo, né, sobre fazer o bem, você vai entender que isso tem um fundamento, que eles estão exemplificando e trazendo isso. E se eles estão nessa condição hoje de poder trazer esses ensinamentos, é porque eles aprenderam essa lição do Evangelho, principalmente dos ensinamentos do Cristo, exemplificaram e a partir disso tiveram essa evolução, esse crescimento, para hoje poder vir na Terra, trazer, né, e ajudar mais pessoas, né, nesse sentido. Então, praticar a caridade, fazer o bem, é algo que realmente tem um fundamento, que você pode fazer isso de coração aberto, mas quando você segue essa bússola e traz esse fundamento mais incrustado na sua mente, principalmente no seu coração, você vai ver que tudo isso começa a fazer um sentido maior, né? Muitas pessoas vão questionar, né? Mas, nossa, o que é esse pai de santo, Umbanda, o que tem a ver? O que é isso? O que é aquilo? Fala de espiritismo, né? E vai falar do Antigo Testamento. Entenda, a Umbanda é uma religião relativamente nova. E como uma religião nova, ela sofre uma série de influências, né? Tem uma definição, inclusive na nossa apostila, que fala que a Umbanda ela se caracteriza pela junção do espiritismo, influências xamânicas, influências, né, da matriz africana, principalmente com os orixás, com as entidades, influência também da força, né, do indígena, né, da cultura indígena. Então, ela é uma religião em formação. Então, aquilo que eu estou falando é baseado nos conhecimentos e no direcionamento que, como pai de santo, como sacerdote, eu entendo que são fundamentos que agregam muito a nossa religião. Com o passar do tempo, isso aconteceu com todas as religiões, né? O próprio catolicismo, lá atrás, teve muita influência de religiões pagãs, de uma série de outras religiões que foram sendo absorvidas, o judaísmo também. Todas as religiões sofreram essa influência no começo para depois se estabelecer com as suas diretrizes, com a sua matriz. E a Umbanda não é diferente. Então, para mim, é muito natural você buscar nessas fontes referências para que isso se torne, né, um alicerce para que a nossa religião siga adiante, né? Então, hoje a gente fala principalmente sobre o Evangelho e como ele é importante. Faça o Evangelho no lar, na sua casa, né? Estude, aprofunde, né? Essa semana eu fiz até uma chamada brincando, né, sobre o Filho de Santo. O que tem a ver? Mas isso é chato. Tá vendo? Através desses pequenos exemplos, como o Evangelho, ele, se você esmiuçar ela, pegar e trazer ele como referência e colocando em prática, ele não é tão difícil assim de entender. Desde que você tenha vontade, né? Desde que você abra a cabeça e se permita trazer isso para a sua vida, né? E absorver esse conhecimento para que você transforme, né, o seu dia a dia e a sua vida. Outra coisa também que os guias, né, que trabalham comigo sempre falam, né, é sobre a questão de como a gente despende muita energia, né, e atenção com diversas coisas na nossa vida. Nós cuidamos da nossa alimentação, nós tomamos banho, nós cuidamos da nossa saúde, cuidamos da parte financeira, mas e do seu espírito, né? O que você faz para cuidar do seu espírito diariamente, né? Como que você trabalha aquilo que é fundamental na sua essência? O corpo, a matéria, é passageira. Isso aqui, com o tempo, se deteriora. A partir do momento que você nasceu, né, a única certeza é que você vai morrer. Então, o que permanece é o espírito. E esse espírito precisa ser alimentado, precisa ser abastecido para que numa nova encarnação, e a Umbanda acredita, né, na continuidade da vida, né, nas diversas encarnações, né, nesse processo, né, de aprendizado, você leva não a bagagem, os músculos, né, que não é o meu caso,
nem a beleza, né? Nem as plásticas, os botox. Você não leva isso para a próxima vida. Você leva aquele conteúdo de sabedoria, né? Do aprendizado profundo que fica gravado na alma, que traz, né? E você vê essas tendências em várias pessoas de querer ajudar, de querer fazer o bem, desse entendimento do que é o bem. Todos nós, como espírito vindo de uma fonte maior, né? Da matriz divina, vindo daquele que na Umbanda chamamos de Olorum, né? Nós trazemos essa essência de saber o que é o bem, né? E a partir desse aprendizado, desse burilamento, dessa absorção cada vez mais profunda do que é esse bem, como praticar esse bem, a gente vai cada vez mais alicerçando a nossa evolução, dando e galgando os degraus, um pouquinho de cada vez, até que a gente adquira e volte, né, um dia para a fonte, né, se tornando parte do todo novamente, de uma maneira mais profunda, né? Porque parte do todo somos todos nós somos parte de Deus e Deus é parte da gente. Mas esse processo, ele requer estudo, dedicação, persistência, né? Aprendi um ensinamento, coloquei em prática naquele dia, vai passar um tempo, vai vir de novo uma nova prova. E aí você pode tropeçar, você pode realmente se enganar de novo, esquecer daquilo e ter que aprender de uma maneira mais profunda, principalmente através da dor, né? Aquilo que você não aprendeu. Então, outra coisa que sempre me vem à cabeça, né? Nos casos que eu acompanho com os filhos da casa, nos atendimentos do templo, né? É que muitas vezes a pessoa se alicerça de uma vida espiritual, se dedica, acende sua vela, faz suas orações, é uma pessoa ali disciplinada, aí bate aquela prova, né? Aquele negócio ali, se questiona, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo, o que acontece, né? Será que isso é mesmo para mim? Será que nossa, será que eu estou no caminho certo? Sim, você está no caminho certo, mas isso não quer dizer que você não vai passar pelas provações. Pelo contrário, eu acredito muito que a espiritualidade realmente permita que determinadas provas, determinadas situações aconteçam na sua vida justamente para que você aprenda profundamente, né? A gente só tem noção do que é o calor quando a gente experimenta o que é o frio, né? A gente tem noção do que é a dor quando a gente se manifesta na nossa vida, né? Então, cada um vai vivenciar um processo diferente para enraizar isso. Então, esse processo, ele não é do dia para a noite. Estudei evangelho, estou craque, agora sim, bababá, e pau, né? Já resolvi todos os problemas. Uma passagem, que inclusive Chico Xavier conta, né? Que em determinado momento tinha um centro espírita, onde tinha um palestrante que falava lindamente, né? Contava casos e a palestra dele enchia, né? Tinha muita gente ali. E na primeira fileira tinha sempre uma senhorinha ali que prestava atenção e ficava ali toda emocionada, né? Eles desencarnaram na mesma época e, para surpresa do palestrante, que foi para o umbral, e quando ele voltou, né, conseguiu sair da região umbralina e se encontrou numa cidade do astral, em melhor situação, uma situação melhor, ele se encontra com aquela senhora. Falei, nossa, eu lembro da senhora, a senhora sentava sempre na primeira fila ali, né, quando eu dava palestra. Sim, eu também lembro, eu adorava suas palestras. Nossa, mas eu, né, com todo o conhecimento e falando bonito, eu fui direto para o umbral. A senhora viu como o umbral é ruim? Como o umbral, né, traz tanto sofrimento? Não passei pelo umbral, não. Como assim não passou pelo umbral? Não passei pelo umbral, eu vim direto para cá. Aí depois, conversando com o seu mentor, o mentor explicou, você realmente tinha muito conhecimento, passava muito, mas ela praticava esses ensinamentos, colocava em prática tudo aquilo que você falava e ela lia no Evangelho e realmente, né, ela teve o merecimento de vir direto para cá.
Então, é essas diferenças, entende? Estudar o Evangelho é bonito, se aprofundar, sim, né? Vale muito a pena, mas realmente é a prática, é colocar esses ensinamentos no seu dia a dia, né? Se permitindo errar, se permitindo tentar de novo, se permitindo, né, fazer diferente, mais uma vez, até que isso realmente adentre no seu coração, né? O ensinamento começa na mente, né? No corpo mental superior, até ele descer para o mental inferior e se transformar numa prática, leva um tempo. Então se permita, né, vivenciar o Evangelho, trazer ele para a sua prática, independente da sua religião, o Evangelho é uma bússola segura a ser seguida. Tá? Vou falar um pouquinho, né, sobre os nossos projetos sociais, que é uma base dos fundamentos da Umbanda, né? Nós teremos visita ao Recanto dos Avós, que é a nossa visita que a gente executa a cada 2, 3 meses, lá num asilo que fica na região de Mariporã. Esse asilo tem vários idosos, eles cuidam muito bem dos idosos, só que eles necessitam de muita ajuda, né? O governo ajuda, mas ajuda, né? E eles precisam de muitas doações. Então, a gente está arrecadando fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis, né? Doações, para que a gente, no dia 8 de dezembro de 2024, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas 8 de dezembro de 2024, cai num domingo, ao meio-dia sairemos da frente do terreiro, o nosso terreiro fica ali no bairro da Lapa, vamos fazer um café da tarde, a nossa visita de Natal para eles, porque na região, próximo ao dia de Natal fica muito cheio, lá tem outras pessoas que fazem, né, a visita. Então a gente adiantou para o dia 8 para fazer a nossa visita de Natal para eles. Vamos levar esses mantimentos, né, e principalmente levar aquilo que eu sinto que eles sentem mais falta, que é do convívio, da conversa, de trocar experiências, de contar histórias, daquele axé, né, gostoso de estar próximo, receber um sorriso, segurar a mão. Aí os filhos da casa normalmente preparam, né? Tem alguns que cortam o cabelo, pintam a unha das vovozinhas, tem várias atividades. A gente leva sempre uma atividade musical, né? Nesse dia a gente vai levar uma banda que confirmou presença com a gente, que é a banda Tucum, que tocou semana passada no nosso espaço lá. Vai ser maravilhoso, né? Ou seja, você já tem mais um incentivo para ir, para ver a apresentação do Tucum junto com os idosos, né? Com os velhinhos, e vai ser um dia maravilhoso. Temos também o nosso projeto da Marmita Solidária, onde quinzenalmente a gente sai em distribuição, né, dessas marmitas que são feitas numa parceria com o MST, que fica ali na região do Campos Elíseos. Eles têm uma cozinha industrial que cedem para a gente gentilmente, né? O nosso filho da casa lá, ele é um masterchef que prepara com alimento com muito carinho. E a gente entrega ali na região que tem muita gente desabrigada, muita gente passando fome, muita gente precisando desse axé, né? Então, caso você queira ajudar, doações de alimentos não perecíveis também, né? E também pode ajudar a gente a preparar os alimentos, né? Preparar, cortar, descascar, fazer toda aquela parte de preparar a marmita para que a gente leve, né, esse alimento para quem precisa, tá bom? Temos também, aí tem meu WhatsApp, caso você queira participar dos trabalhos da casa, nós temos no próximo domingo, agora dia 13, deixa eu falhar na memória aqui, vai ser dia 13, é isso mesmo? Acho que é. Bom, passa aí que eu passo a agenda completa. Eu sei que hoje quando estou gravando é terça-feira, então no próximo domingo, né, terça-feira dia 12, no próximo domingo, a gente vai ser dia 17, agora caiu a ficha. A gente vai ter curso de Reiki, nível 1, nível 2 lá no nosso espaço. Temos também vários cursos na nossa casa. Temos desenvolvimento mediúnico no primeiro sábado de todo mês, né, na linha da Umbanda. O último foi de baianos, o próximo vai ser desenvolvimento mediúnico de boiadeiros, né? É aberto ao público, né, para aquelas pessoas que querem um auxílio aí no seu processo de desenvolvimento, né, de alinhamento com as entidades, né?
Temos também as jornadas com as Sagradas Medicinas da Floresta, a Ayahuasca, o Rapé e a Sananga, né? E eu vou fazer uma aula especial sobre a Ayahuasca, falando das medicinas da floresta, porque em matéria de desenvolvimento mediúnico, eu não conheço nada que acelere mais esse processo, né? Eu sempre conto uma historinha no começo dos trabalhos, né, de Ayahuasca. Quando eu comecei na Umbanda, eu era Cambone. Cambone é aquele que ajuda as entidades, né? Uma função muito importante de servir, mas ele não incorpora, né? Ele não dá passagem. Sentia a vibração, né, das entidades, sentia essa proximidade, mas não conseguia, não tinha, a cabeça não ajudava para dar essa passagem, né, para fazer o atendimento. Fiquei 1 ano assim. Aí fui num determinado dia convidado para uma sessão de Ayahuasca, um trabalho de Ayahuasca. Recebi, nesse trabalho de Ayahuasca, depois que eu tomei Ayahuasca, recebi uma tribo inteira de caboclos. Meu Deus do céu, tinha uns 300 caboclos querendo trabalhar. Estava tudo atrasado o serviço, eles vieram um atrás do outro. E a partir daquilo, né, isso foi numa sexta-feira, quando chegou na segunda-feira, que eu cheguei no terreiro, a Mãe de Santo olhou para mim e falou, vai trabalhar. Aí eu recebia pela primeira vez, né, o Pai Benedito, que é o meu mentor, o mentor da nossa casa, do Templo Pai Benedito. E a partir daquilo foi, né, o trabalho foi só crescendo, né, com as outras entidades. Então a Ayahuasca foi um marco, né, no desenvolvimento mediúnico, falando, né, de mediunidade, nessa expansão da consciência que ela proporciona, de quebrar essa barreira e conseguir, né, me encontrar nesse trabalho de desenvolvimento mediúnico, de conexão com as entidades, tá? Então, se você não conhece, você pode vir na nossa casa, né, ver a programação. A gente tem um site. Eu não fiz aqui, né, aquele letreirinho que aparece ali, que eu estou aprendendo, tá, gente? Que não coloquei, mas eu vou colocar na próxima aula, que é o www.mundorausch.com. Rausch se escreve com H-A-U-X, tá? Então, mundorausch.com, lá você vê toda a programação do nosso espaço, né? Que é o Templo Pai Benedito e Voo da Coruja, e tem